E aí, tudo beleza? David Art aqui do Chief of Design. Eu tô gravando esse vídeo pra falar sobre o Canva. Vixe Maria, vamos falar sobre o Canva, vamos entrar em polêmica. Você sabe que utilizar o Canva não faz você um designer, mas quem disse que um designer não pode utilizar o Canva, né? Vamos falar sobre isso, bora, vamos nessa. Então, vamos falar sobre o Canva. Ixi, na hora que eu falo essa palavra tem gente que vai falar: meu Deus, Nossa Senhora, vala, meu Deus, o que eu tá fazendo aqui? Canva não, Canva é de sobrinho, Canva é amador, sai daqui, etc. Calma, vamos falar sobre isso. Inclusive, se você for fã do Canva, você quer utilizar o Canva, etc., não tem problema nenhum, cara. Eu não tenho esse problema nenhum, tá? Tem um link aqui do Canva, você clica no link, você se cadastra, compra o Canva se você quiser. E vai ser bom pra mim, porque vai dar um dinheirinho aqui pra gente manter o projeto, tá? Também tem um link do Fundamentos do Design, que esse sim é mega importante, independente do software que você venha mexer, tá bom? Com ferramenta aqui, cara, não tem problema nenhum. Eu não vou ficar sendo fanboy de ferramenta, não. Eu quero é lucrar. Então, esse é um assunto tão polêmico, né? Falar de ferramenta também, confesso que não é um dos assuntos que eu mais gosto de ficar comparando ferramenta. Porque eu acho que ferramenta é simplesmente ferramenta, a gente dá às vezes muita importância para elas. E na verdade a gente tem que dar mais importância para quem está criando, né? Para quem está atrás da ferramenta. Porque é essa pessoa assim que comanda e que tem o poder de criar coisas legais. Mas muita gente me conhece através dos conteúdos de design gráfico, apesar do Tiff falar muito de web design, de UI design, de áreas do design digital. Muita gente acaba conhecendo por causa do design gráfico. E essas pessoas, muitas delas que estão iniciando agora, mandam perguntas para mim sobre o Canva. Tipo assim, se é bom utilizar o Canva, se ele tá fazendo trabalhos no Canva, ele pode se considerar um designer. Caso a pessoa que tá perguntando para mim, né? Claro, você entendeu o que eu tô falando, né? No sentido aí. Tá bom. Se deve mudar de ferramenta, se consegue um emprego trabalhando só com Canva, se o Canva é bom, se isso e aquilo, e barará, barará, barará. Então, como vocês falam muito da ferramenta, eu decidi gravar esse vídeo para expor minha opinião. Mas antes de dar minha opinião, deixa eu falar o que é o Canva, caso você não saiba. O Canva é aquela ferramenta online que é freemium, né? Tem a versão paga, que você tem a versão Pro todinha com todos os recursos. Tem a versão Free, que você tem acesso limitado. E aí ela é feita para você criar peças de comunicação visual, artes visuais, através de templates, através de recursos que ele passa para você, que ele disponibiliza no software. É claro que dá para criar totalmente do zero também na ferramenta, não é só isso, mas o forte dessa ferramenta é disponibilizar modelos prontos para que as pessoas editem e possam criar suas artes, principalmente as artes de rede social, apesar de dar que tem as opções lá para você fazer mais coisas, tá? Esse tipo de ferramenta está cada vez mais comum, essa questão de faça você mesmo está cada vez mais comum no design, até mesmo para a tecnologia. Então nós temos o Canva, mas também temos o Adobe Spark, que segue na mesma linha. Temos o software do Freepik, que ele lançou recentemente. Tem o da Shutterstock também, que é a versão Pro lá que você consegue editar. E tantos outros, muitos ainda que a gente nem conhece. Tipo, aqui no Brasil talvez a gente nem saiba. E esse tipo de ferramenta tem esse intuito de faça você mesmo. Inclusive isso a gente vê em outras áreas, né? Outras coisas, você mesmo já deve ter comprado algumas coisas tipo faça você mesmo, né? Eu, por exemplo, eu queria dar um acabamento na roda do meu carro, que ficou um pouquinho arranhada, né? E ela é preta. Aí eu peguei e comprei a tinta lá no Mercado Livre, tipo, vem como se fosse um esmalte assim, dei uma lixada, tal, passei, fiz por mim mesmo, ao invés de levar o cara que faz isso e que ia cobrar, sei lá, 300, 400 reais para reformar o jogo de rodas inteiro. Então eu fiz esses pequenos ajustes. A gente tem muito disso em todas as áreas, faça você mesmo, né? E no design está cada vez mais comum. Essas ferramentas seguem essa linha. E elas disponibilizam, como eu falei, templates, modelos, para que a pessoa que não tem necessariamente conhecimento em design consiga criar peças legais, consiga criar aquela sua arte para rede social, para anunciar o seu pequeno comércio, o seu pequeno negócio. E é bom pontuar isso porque essas ferramentas, elas são feitas para esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil. É óbvio que existem trabalhos profissionais e você pode fazer trabalhos excelentes com essas ferramentas. Como eu disse, às vezes a gente se preocupa muito com ferramenta, né? Mas esquece que
que a ferramenta só está obedecendo as ordens e o pensamento de quem está comandando, e tem alguém por trás realmente que está fazendo aquilo acontecer. Então, apesar de ser possível criar peças profissionais nesses softwares, mas ele não é um software voltado para profissionais. Então, ele tem essa característica de ser um software mais voltado para quem não tem conhecimento em design, para quem não quer mexer, instalar, por exemplo, no Photoshop, que é uma coisa mais rápida, que é uma coisa, um modelo pronto, legal, para ter uma estética agradável e conseguir comunicar. Basicamente é isso. Vou dar um exemplo aqui da minha irmã, que ela utilizou o Canva num projeto de escola. Ela é professora de escola para crianças, né? E aí ela teve que fazer um projeto lá em vídeo e tal, né? Por causa da pandemia, ela criou no Canva. E fez muito bem, ficou bem legal. Eu nem ajudei ela em nada, eu ajudei só numa parte do som lá para exportar. E ela pegou e publicou o trabalho, as crianças replicaram, as mães mandaram foto. Ela até quase chegou a ganhar um prêmio, alguma coisa assim lá na escola, na prefeitura. Então, olha só, a minha irmã conseguiu fazer um trabalho legal, satisfez ali, que conseguiu atingir o objetivo que ela queria sem precisar de um designer. É esse o intuito da ferramenta, é sem precisar de um designer, você fazer as suas próprias coisas. E é por ter esse objetivo, por ter esse fim, que você vê muito meme na internet, o pessoal falando assim, o cara começou a utilizar o Canva, se acha o profissional. O cara começou a utilizar o Canva, se acha o designer, ferrado. Porque não é uma ferramenta profissional, não é voltada para isso. E tá tudo bem, não quer dizer que a ferramenta seja ruim. Quer dizer que ela tem um objetivo de ser mais voltada para aquele entusiasta, para aquela pessoa amadora, aquela pessoa que não tem conhecimento em design. Inclusive é bom fazer um ponto aqui, que no meu blog eu tenho artigos sobre o Canva. Eu já entrei em contato, já conversei com uma representante do Canva, principalmente ali em 2018, 2019, se eu não me engano. Já tive acesso a uma conta premium do Canva, tive acesso a algumas pessoas lá do social media deles, eles já compartilharam coisas do TIFF. Não tenho nada, exatamente nada contra o Canva. E também não tenho nada exatamente contra nenhuma empresa que constrói esse tipo de coisa. Porque eu penso que eles não estão tirando empregos de designers. Porque ele tem um público específico, como eu falei, faça você mesmo. E inclusive esses próprios templates, o próprio site do Canva, o app, enfim, depende de desenvolvedores, depende de designers para criar aquilo dali, as redes sociais deles também. Então, eles empregam também a nossa área. E talvez até popularize um pouco aí essa parte de criação, que às vezes pode ficar um pouco tanto elitizada, né? Por que a pessoa que tem uma lojinha pequena não pode criar uma arte dela por ela mesma, né? Já que ela não tem dinheiro para ter um designer. Quando ela tiver dinheiro, ela vai com certeza contratar um designer, porque vai ter mais qualidade e também ela vai poder economizar tempo, enfim. Então, são vários benefícios que a pessoa pode ter. E aí, a pergunta que não quer calar. Se você trabalha com Canva, você é designer? Se você trabalha com Canva, você vai conseguir emprego na área? Se você trabalha com Canva, você vai conseguir destaque no mercado? E o que eu tenho para falar é que dificilmente você vai conseguir isso. Porque o Canva ele foi feito para um público não profissional. E se você vai trabalhar de forma profissional, tem outras ferramentas melhores que te dão mais liberdade criativa. É a mesma coisa de uma câmera. A gente tem as câmeras dos celulares, etc. E tem um modo automático, por exemplo, dessa câmera que eu estou filmando aqui. No modo automático, ela vai ajustar a cor de acordo com o ambiente, etc. No modo manual, eu consigo manipular da forma que eu quiser. Eu consigo, talvez, deixar um pouco mais quente, mais frio, deixar mais claro, mais escuro. É mais ou menos assim. Quando você é um profissional, você precisa ter mais liberdade para lidar, entre aspas, nesse modo manual e sair um pouco só do modo automático. E não que você não pegue o modo automático eventualmente, mas você tendo conhecimento, tendo técnica, você consegue manipular e organizar e fazer do seu jeito, da melhor maneira para aquele projeto. E é mais ou menos assim que funciona. O Canva, ele pode sim fornecer trabalhos legais para rede social, por exemplo, mas talvez ele não forneça trabalhos tão legais para o gráfico, pra você conseguir criar lá a parte gráfica assim, com grid,
alinhado certinho com o espaçamento, a faca realmente para você mandar para a gráfica, criar uma arte um pouco mais retocada, mais efeito, aquelas manipulações, sabe, tipo que nem de posters, que você vê aí, sei lá, o pôster dos Avengers, por exemplo. Dificilmente você vai conseguir fazer no Canva, ou senão você vai demorar muito tempo para fazer. Então o Canva tem um limite, ele tem um limite. E se você quer ser profissional de design, você vai ter que ultrapassar esse limite. Então você vai ter que aprender outras ferramentas. Além também de aprender, obviamente, conceitos, fundamentos do design, que isso são super importantes, isso é a base de tudo, inclusive. Se você tiver uma boa bagagem conceitual, se você tiver uma boa ótica de design, você consegue criar coisas legais em qualquer software. A diferença é que você vai conseguir um acabamento melhor e talvez mais produtividade em softwares profissionais. Sobre ingressar na área trabalhando com Canva, também dificilmente você vai conseguir, porque a maioria das empresas utilizam um pacote Adobe, ou talvez um outro software ali, lá, mas dificilmente vai utilizar Canva. Se colocar aqui, mexe com Canva, acho que no seu currículo, infelizmente, as pessoas vão acabar descartando, se for para uma vaga de design. Então, se você trabalha como freelancer, de forma independente, o cliente está pouco se lixando, você pode fazer no Canva. Agora, para conseguir um emprego, por exemplo, numa agência, numa startup, aí vai ficar muito difícil você falar, só conheço o Canva. Você vai precisar conhecer as outras ferramentas, não tem jeito. E a principal pergunta, se você é designer mexendo no Canva, eu falo que também é difícil responder. Eu acho que ser designer não tem a ver com a ferramenta que você lida. Tem muito a ver mais com a sua formação e com a sua técnica, né? Com a sua visão de design, como você projeta, faz, realiza designs que solucionam problemas, que pensam no usuário, dentre todas essas coisas que você já ouviu aqui no canal e em outros. Portanto, não é o Canva que mede se você é designer ou não. O que mede se você é designer ou não é o próprio mercado, é a própria seleção natural. É o que você entrega, a qualidade que você entrega. É o resultado que você está gerando. Quase que não sai. Quase deu uma de Cebolinha aqui. É o seu conhecimento, a sua confiança ao explicar, ao saber explicar também o que você faz. Tudo isso que, na minha opinião, vai definir se você é designer, entre outras coisas que eu poderia falar, do que a ferramenta. Você pode ser designer e trabalhar com o Canva, mas se você quiser evoluir, dificilmente você vai conseguir ficar só nele. Eu penso que um designer não deve ficar limitado a esse pensamento de ferramenta. Eu quero só utilizar o Power, eu vou utilizar o Illustrator, o Canva é do inferno. Não é assim, relaxa, oxi, toma jeito, rapaz. Não é assim que funcionam as coisas, não. Você tem que ter a cabeça aberta para saber que você pode utilizar qual ferramenta, a ocasião ali a mostrar para você, né? Você ter essa perspicácia. Por exemplo, você tá precisando entregar uma arte para rede social, um cliente, você só tá no celular. Aí você tem um Canva instalado. Aí você faz no Canva mesmo, entrega pro cliente e tá tudo certo. Então, não ficar limitado a essa questão de ferramenta, eu acho que é super importante. Claro que você vai ter as suas prediletas, e isso é normal. E claro que também que no começo é mais comum a gente ingressar por ferramentas que são teoricamente mais fáceis, né? Que possibilitam a gente criar coisas mais rápidas por causa desses modelos, como o Canva, né? Por causa dos templates, de vários artifícios que ele tem. No começo é normal, eu utilizava o Photofiltre, não sei se ele ainda tem, mas com o decorrer da sua evolução, você, designer Pokémon, sabe, tá evoluindo, você vai ter que sair do Canva ou vai ter que, enfim, aprender outras ferramentas, tá? E é isso, você pode utilizar o Canva sendo designer, não tem pecado nenhum, mas se você só utiliza o Canva e quer trabalhar com design, saiba que você vai ter que aprender outras coisas, entendido? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para ficar sabendo sobre os novos vídeos do TIFF. Segue a gente no Instagram, tem muito conteúdo bom lá. E também o blog tiffoutdesign.com.br. Tem um link do Canva aqui, inclusive. Se você quiser adquirir o Canva por esse link, vai me ajudar. E tem o link do Fundamentos do Design, que esse sim é super importante, também vai te ajudar muito, independente da ferramenta que você mexe.
Vou indo nessa, estudar Galuxo sempre. Um forte abraço, até mais. Fui!